Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, os alunos da Univille, curso de administração, professor, boa noite a todos. Também, senhoras e senhores de casa, eu só quero trazer uma pequena lembrança para não deixar cair no esquecimento e reforçar a nossa fala anterior quando citamos na questão dos professores, uma vez que estamos no mês e se comemora, né, se relembra o dia do professor. Ainda que todos nós temos motivos vários e diversos para falarmos disso todo dia. 66% dos professores já precisaram se afastar por problemas de saúde no Brasil. Por que os professores adoecem? Porque eles precisam de apoio dentro de sala de aula. Precisam ser vistos de maneira integral. Um professor não é uma máquina que a gente instala dentro de uma sala de aula e desliga no final da aula, no final do expediente, no final do período, e liga depois no outro período, liga no período da noite, e desliga e liga depois em casa. Ele precisa constantemente de um apoio nessa área. Outra matéria diz que o professor brasileiro está doente e 50% dos professores apresentam sintomas de estresse ou depressão. E as pesquisas vão dando conta na internet de que esse é um caos. O Brasil é o país mais violento do mundo dentro da sala de aula. Nós já temos esse índice em primeiro lugar. Isso é triste para nós, é terrível. É claro que os professores que temos aqui, né, como o professor Pete, professor Malon, o vereador Pete, professor da Univille, convive com uma realidade um pouco diferente. Mas a professora Adriane já deixou um pouco essa história para trás e conhece muito bem o que está acontecendo hoje dentro da sala de aula. Ainda que São Bento do Sul seja uma cidade como ela é, com valores e tradições, nós presenciamos mais violência de aluno para aluno do que aluno para professor. Porém, a violência verbal e a violência passiva dentro da sala de aula muitas vezes fere mais do que uma violência física. Por quê? O professor se formou, se preparou para ir à sala de aula e levar aquele aluno de onde ele está para um patamar melhor e maior. Dar a ele a enxergar uma oportunidade de futuro da onde ele está vindo. Sair das suas mazelas, né, culturais, emocionais e ir adiante. E quando ele encontra a indiferença, que aliás isso, infelizmente, hoje é um caos social, a indiferença. Eu passo por um aluno, eu passo por um professor, eu passo por uma pessoa, eu passo por alguém que está carente, alguém que está precisando de ajuda na rua, mas não é problema meu. Eu sou capaz de entrar numa unidade de saúde e ver a unidade lotada, cheia, como foi já falado aqui, mas eu não consigo dar bom dia, boa tarde. Eu encontro pessoas e não falo boa noite, ou não cumprimento. Essa indiferença social, isso está nos afastando uns dos outros, está deixando a nossa sociedade doente de maneira geral. E eu digo que os valores dos nossos pais, os valores da nossa sociedade, que começaram esta cidade, que trilharam durante um bom tempo, precisam ser resgatados. É preciso se aprender a falar algumas coisas que saíram de moda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai? Oi, professora. Antes nós levávamos alguma coisa, a professora Adriana deve ter ganhado, uma flor, uma maçã, uma banana. Hoje eu vejo isso só na África. Quando eu vou na África, eu vejo isso. Aqueles alunos pobres, extremamente pobres, estão no 6º lugar de pobreza mundial, levam, às vezes, uma galinha, às vezes um pouco de arroz para o professor, levam o seu agrado para o professor. E
esse professor que nós temos dentro da sala de aula hoje, e que eu queria ver na minha cidade, e que eu sonho ainda de conseguir, é de ter amparo, de ter qualidade de vida. E volto a falar para vocês. E já desde que eu assumi, né, aqui na Câmara, venho falando disso, e já falo disso há mais de 20 anos. O professor não pode se aposentar e gastar o dinheiro da aposentadoria com tratamento de saúde. Não é digno. Então, para quem nos ouve, para quem está presente, para quem está em casa, nós precisamos nos levantar e nos posicionar do lado dos professores. Eu gostaria muito que os nossos professores tivessem o amparo emocional que precisa ter para enfrentar as dificuldades hoje dentro da sala de aula. E por isso, esta é a segunda vez este mês a falar deste assunto nesta tribuna. E eu não vou desistir, porque eu converso com professores, eu faço escuta ativa com professores, e eu sei do coração deles. É bem verdade que tem alguns professores que estão na carreira acadêmica, ou de sala de aula, esperando uma outra oportunidade, mas a maioria deles são pessoas que têm uma vocação, têm um chamado, têm uma missão para dentro da sala de aula. Então, para os professores, para que os filhos dos nossos filhos tenham dias melhores, para que a sala de aula seja um ambiente agradável, seja um ambiente prazeroso, eu digo à minha cidade, e peço ao executivo da nossa cidade, à Secretaria de Educação, planejem para o próximo ano, porque vamos continuar falando sobre a necessidade de atender emocionalmente os professores. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condição dos trabalhos da mesa diretora ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador presidente dessa casa, vereador Pedro Alexandre Knoibila, o tempo de até 7 minutos para as suas colocações.